Bom dia, pessoal. O- Eu vou estar gravando uma videoaula aqui sobre estruturas de concreto armado e protendido, né? E essa videoaula aqui vai ser um pouco mais diferente das outras videoaulas. O meu foco aqui é trabalhar com conceitos, né? E simbologias. Então, eu não vou falar eu não vou fazer um estudo do zero do concreto armado, né? Eu vou resolver exercícios, né, de concursos públicos, né, que está relacionada ao concreto armado, o assunto. Então, assim, a gente vai pegar várias referências na norma NBR 1618 2014, né? Várias referências. Então assim, é um vídeo interessante, né? Para quem já iniciou estudos aí na faculdade da disciplina, para quem está no mercado e quer se conceituar, né, na norma, né? E para quem está estudando para concurso público, né? Aí meu nome é Flávio Henrique, né? Aí segue meu contato, que vocês precisarem pode estar falando comigo. Então vamos iniciar aqui. Então assim, a principal norma que eu utilizei aqui foi a NBR 16118/2014. A principal. 98% dos meus exercícios aqui que eu resolvi foi essa norma. Somente um exercício que eu tive que consultar e nem necessariamente eu precisava. Essa norma é 15.575, né, de 2013. Então, assim, abra a norma aí, né, 6118, que a gente vai usar, toda hora a gente vai usar. Então, o que acontece? A NBR 1018, ela estabelece pré-requisitos, né, requisitos básicos para você fazer a elaboração de um projeto de estrutura. Então, ó, a NBR1 ela é voltada para projetos, certo? Para projetos. Existem outras normas relacionadas à execução, qualidade do concreto, mas a que a gente vai tratar aqui, né, é procedimento e requisito básico para a elaboração de projetos, né? Então, assim, ó, aqui tem só um errinho aqui, né? Para a elaboração de projetos simples, armado e protendido, né? E é importante frisar que a massa específica seca, a mínima, é de 2.000 quilos por metro cúbico, né, certo? E não pode exceder 2.800 quilos por metro cúbico, né? Aqui tem os grupos de concreto, né, do grupo 1 e o grupo 2. Então a norma trabalha exclusivamente nesse intervalo aqui de peso massa específica, entre 2.000 e 2.800, né? E esses FCKs aqui, de 20 MPa até 50 MPa. E do grupo 1. E do grupo 2, de 55 MPa até 90 MPa. Então, ó, mas usualmente o que acontece, né? O concreto armado, o peso específico dele, né, é 2.500, certo? Quilos por metro cúbico, ok? Ou 25 kN por metro cúbico, ou 2,5 toneladas por metro cúbico. E para o concreto simples é 2,4 toneladas por metro cúbico, ou 2.400 quilos por metro cúbico, ou 24 kN por metro cúbico. Então a norma é importante, né? Esse aqui é uma das primeiras páginas da norma, que trabalha somente com esse grupo de concreto. Certo. Vamos a algumas definições que eu acho bem importante aqui. O que é o elemento de concreto armado? O elemento de concreto armado é quando a gente tem a gente trabalha com dois materiais em conjuntos, né? O aço e o concreto, né? E o aço, né? Por meio de aderência, né? Aderência, ou seja, por suas nervuras, né? Há uma transferência, né? De força. Ou seja, né? O comportamento, a trabalhabilidade entre o concreto e o aço se dá por aderência, né? Isso que dá é uma definição de um elemento de concreto armado. A aderência entre o aço e o concreto, né? Exatamente por essa aderência mecânica, né? E entre outras que estão citadas na norma aqui. Então, ó, aquele cujo comportamento estrutural depende da aderência entre o concreto e a armadura. Beleza. Agora, do concreto protendido, né? O concreto protendido, ele surgiu na alternativa de aproveitar melhor a seção transversal do concreto. Então,
Vamos ler aqui a definição da norma. Aqueles no quais a parte da armadura é previamente alongada por equipamentos especiais. O que acontece? A gente tem dois tipos de alongamento. Tem pré-tracionada e pós-tracionada, né? A gente vai, no próximo slide a gente vai isso aí. Então, assim, no caso do elemento concreto protegido, o aço sofre um alongamento inicial, antes de ocorrer o processo de aderência entre o concreto e o aço, certo? Então, ó, o que acontece? Isso permite, né, um maior aproveitamento da seção transversal, certo? De uma forma que a gente tem uma diminuição da fissuração, do deslocamento da estrutura, né, ó, e melhor aproveitamento do aço, né, de alta resistência, no estado limite último, que a gente vai comentar também. Então é importante saber diferenciar elemento de concreto armado e elemento de concreto protegido, né? E o que é uma armadura passiva, né? A armadura passiva é aquela que não é utilizada para as forças de proteção. Ela não é utilizada, ok? A gente vai ver que tem a armadura ativa e que já é utilizada para produzir as forças de proteção. Ok, ó, viu? A gente já tem aqui a armadura ativa, né? Que é o C. Ela já é utilizada para produzir as forças de proteção, certo? E a junta de dilatação. Por que serve a junta de dilatação, né? Que é uma forma de redução das tensões internas gerada por um gradiente térmico, né? Então, ou seja, ó, interrupção do concreto. Estão vendo? Ó, qual que é a finalidade? Reduzir as tensões externas. Então, a definição da norma é o seguinte: ela define como a juntação que a finalidade é reduzir as tensões térmicas, né? Que é, como eu falei, devido a gradiente térmico. E a gente tem a junta de dilatação parcial, ó, que é a redução de espessor igual, maior ou igual a 25% da seção de concreto. Ó, memorize essa porcentagem. Ela é bastante cobrada em questões de concurso público. Ok. Agora a gente vai trabalhar em umas definições do item 3.2 da NBR. O que é o estado limite último, né? O estado limite último está relacionado com a perda de equilíbrio, né? Perda de equilíbrio. O que mais? Está relacionado com esgotamento. Esgotamento. Está relacionado com o esgotamento da capacidade resistente da estrutura. Com o esgotamento da capacidade resistente, considerando os efeitos de segunda ordem também, certo? O colapso progressivo. Então, ó, o que acontece? A gente tem que ficar bem atento a essas palavras aqui, ó. Colapso, certo? E perda de equilíbrio, esgotamento da capacidade resistente, certo? Esses termos são os relacionados ao estado limite último. Então, assim, quando o iniciado de uma questão fala colapso, esgotamento, a gente sempre tem que lembrar do estado limite último. E a gente tem o estado limite de formação de fissuras, né? É o estado que inicia a formação de fissuras, ou seja, que está iniciando a fissuração, né? Então, aqui tem um detalhe importante que a norma fala assim: esse estado limite dito com a tensão de tração máxima da seção transversal for igual é porque a norma ela trabalha com uma resistência característica de tração do concreto. De acordo, né? Tem um item específico para isso com a porcentagem estabelecida. Então, quando a tensão de tração atinge esse FCT, né? A gente tem já início da formação de fissuras, né? E aqui a gente tem um estado limite de abertura de fissuras, né? Aí já, o que acontece? As fissuras já estão com a mesma abertura de acordo com a combinação dessa tabela que está no item 3.42, que a gente vai ver no próximo slide. Então, ó, estado limite de abertura das fissuras, né? E o estado limite de abertura das fissuras, né? De deformação, né? Então, o que acontece? Estados que a deformação atinge os limites estabelecidos para a utilização normal. Então, o que acontece? A gente tem duas tabelas, né, com limite de fissuração. Então, quando a gente tem aqui é o W, né,
Então a gente tem que fazer várias combinações para que verifique, né, que a nossa solicitação máxima não atinja a que permite a abertura de fissuras, ok? Então vamos partir para o próximo estado limite de descompressão. O estado qual em um ou mais pontos da seção transversal a tensão normal é nula, não há tração no restante da seção. Verificação usual no concreto protegido. A gente vai ver uma imagem aqui. Ó. O que acontece? Tem uma estado limite de descompressão parcial, né? Estado qual garante a compressão na seção transversal na região onde existem armaduras ativas. Né? Lembra das armaduras ativas? São onde que as armaduras são usadas para forças de proteção. Essa região deve se estender até uma distância, né, AP, da face mais próxima da coroa ou da bainha. Ou seja, né, aqui a gente tem a distância, né, da codoária até a região tracionada, né? Então, ó, são as regiões que existem armaduras ativas. Okay? E o estado limite de compressão recessiva. O estado em qual as tensões de compressão atingem o limite convencional estabelecido. Usual no caso de concreto protegido na ocasião da aplicação de proteção. Vamos para o próximo slide. O estado de limite de vibrações excessivas. O estado em qual as vibrações atingem o limite estabelecido para a utilização normal da construção. Agora a gente vai ver as tabelas, né? O que acontece? A gente tem essa tabela 13.4 aqui, da NBR 6118. O que acontece? Essa tabela estabelece de acordo com a classe de agressividade ambiental. Então, ó, aqui a gente tem CA1 e CA4. Ó. Existe relativo fração? Não tem. Né? Então, aqui a gente tem a abertura máxima. Né? Aqui os estados que a gente tem. ELSW e o tipo de combinação que você faz. Aqui a gente tem o tipo de concreto. Então, o que acontece? Algumas combinações estão aqui quase permanente, combinação high, frequente. Então, o que a gente faz? A gente faz o cálculo dessas combinações de acordo com relativo ao estado que a gente quer verificar e relativo ao elemento de concreto que a gente está calculando, né? Certo? E lembrando que depende da classe dessa agressividade. Ok? E aqui tem uma coisa importante, ó, ao máximo de abertura de fissuração que a gente tem. Então é importante que a gente verifique esse cálculo. Aqui é o critério por isso aqui de decompressão, né? Onde que existem tensões nulas na seção transversal e aqui é a parcial. Ó. É importante você ver essas notas, que essas notas são cobradas também em exercícios, né? Ó, a critério do projetista, o estado limite, né, de compressão de descompressão pode ser substituído pelo estado limite de descompressão parcial, com que a distância, né, da bainha da codoar até a face mais tracionada de 50 milímetros. Então, aqui as definições a gente leu, né? Outra nota importante, que a classe de velocidade 3 e 4 exige que as codoares não aderentes tenham proteção especial na região de suas ancoragens. No projeto de laje lisa e cogumelo protendidas, basta ser atendido o estado de limite de fissuração, para a combinação frequente das ações em todas as classes de agressividade ambiental. Vamos para agora os limites de deslocamento. Esses limites de deslocamento aqui, né, são de acordo com o tipo de efeito. Aqui a gente tem vários tipos de efeitos, né, que é a acessibilidade sensorial, efeitos estruturais em serviços e de elementos não estruturais. Né? Então aqui tem o tipo da razão, o motivo, né, visual, outros, né, e aqui tem o tipo de estrutura, né, que é deslocar entre vibrações, cobertura de nasos, né. O deslocamento a ser considerado e o limite. Né? Os principais abordados são esse da razão do vão sobre 250, esse também da razão do vão sobre 350. Então é importante a gente verificar esses detalhes, está sempre memorizando. Ó. Esses 0,017 radianos também são bastante cobrados. Então, essa parte é um pouco decorativa, decoreba mesmo, né? Definição dos estados, mantém sempre a leitura, né? Para que quando for cobrado o exercício, né, você já tenha memorizado.
Beleza, vamos fazer um exercício aqui. Ok. Ó, sobre o desempenho dos sistemas de vedações verticais, internas e externas das edificações habitacionais, o estado de solicitação a partir do qual começam a ser prejudicadas a funcionalidade, a utilização e durabilidade dos sistemas, né? Configurando-se em presença de deslocamentos acima dos limites pré-estabelecidos, aparelhamento de fissuras e outra falha. O que acontece? Lembrando que o estado limite de último, né, está relacionado ao colapso, né, certo? Colapso, esgotamento da capacidade resistente, ok? Esse estado, esse estado que está sendo descrito pelo exercício aqui, é o estado limite de serviço. O que é o estado limite de serviço? Está relacionado ao conforto. Então, o ELS está relacionado a quem? Ao conforto. Ao conforto. A durabilidade, olha o termo que eu uso aqui, durabilidade, a aparência, ou seja, se a gente começa a ter presença de deslocamento acima dos limites, a gente está tendo a gente faz a condição de aparência, né, da estrutura, né, e a gente, ó, aparentemente de fissura e outras falhas, ou seja, a sua funcionalidade, ou seja, a sua utilização está comprometida. Isso está relacionado a quem? É um estado limite de serviço. Então, esse é o estado que está relacionado ao quê? Vamos revisar. Ao conforto, durabilidade, aparência e boa utilização. Mas, assim, a nossa intenção é ver qual item da norma. Ó, estado limite de serviço são aqueles relacionados ao conforto do usuário e ao termo durabilidade, a aparência e a boa utilização. Lembre-se dessas palavras, né? Que está relacionado à definição de estado limite de serviço. Mas se você for nesse item 3.4 dessa NBR, né, é o único exercício que te citar esse item. Olha o que ele fala. O estado limite de serviço de estado de solicitação, né, do CVVIE, a partir do qual começa a ser prejudicada a funcionalidade, a utilização e a durabilidade. Configurando-se em geral para presença de deslocamento acima dos pré-estabelecidos. E a pressão fissura. Ou mesmo a gente não tendo conhecimento dessa norma, não ter decorado esse item, a gente conseguiria resolver essa questão somente com a NBR 6118, né? Porque o estado limite de serviços, né, está relacionado exatamente ao conforto, a durabilidade, a aparência e a boa utilização. Então, a alternativa correta desse exercício aqui é qual? É a letra D. É o estado limite de serviços, né? Agora a gente vai para outra questão. A junta de dilatação nas estruturas de concreto é qualquer interrupção do concreto com a finalidade de reduzir tensões internas que possa resultar em impedimento a qualquer tipo de movimentação de estrutura. Ó, impedimento a qualquer tipo, principalmente em decorrência da baixa da temperatura. Dessa maneira, a junta de dilatação, ó, parcial, hein? Junta de dilatação parcial nessas estruturas é a redução da expulsão igual a maior que a própria definição na NBR. É maior ou igual a 25% da seção de concreto. Então, ó, vamos lá, relembrando a definição de junta de dilatação parcial. É a redução de espessura igual a maior 25% da seção de concreto. Essa é a própria definição da MR618. Nem alterou as palavras, né? Então, muitas vezes, eles pegam um item da norma, copia e cola. E é decoreba mesmo. Vamos para o próximo exercício aqui. Questão interessante. Nos casos das estruturas aqui, um concreto armado, o estado no qual um ou mais pontos da seção transversal, a tensão normal é nula. Olha você vê, a tensão normal é nula. Não havendo tração no restante da seção. Ou seja, quando a gente fala em tensão normal nula, qual que é o estado que a gente tem que lembrar? O estado limite de descompressão.
Tá certo? Ó, então, B e C a gente já pode descartar. Já pode descartar. A gente está falando das alternativas A e D. Mas o que acontece? Ele fala uma coisa importante aqui. Ó, não havendo tração no restante. O estado que não tem a tração no restante da seção é o estado limite de descompressão. Está na definição. Certo? Descompressão parcial é aquele que tem aquela distância da codoária, né, que é o AP, até a fase de tração mais próxima. Descompressão parcial tem uma região de tração. Ó. Então, a gente fica com a alternativa D. Vamos à definição. Estado limite de descompressão, né, segundo a NBR. Estado no qual, em um mais ponto da seção transversal, a tensão normal é nula. Não havendo tração no restante da seção. Verificação usando um concreto protendido. Beleza? Conforme eu falei, copia e cola. Vamos por mais uma questão. A minha intenção aqui é resolver exercícios com base todo na norma. A gente vai resolver muito exercício aqui. Ó, o estado limite último é alcançado quando a estrutura tem seu uso interrompido por colapso, né? Parcial, total ou parcial. Ou seja, igual eu te falei, né? Esgotamento, colapso, relacionado à capacidade de resistência, é a definição de estado limite último. Então, aqui a gente está correto. 2. O estado limite de serviço está relacionado ao funcionamento adequado da estrutura. Exatamente, o estado limite de serviço está relacionado ao funcionamento, ao conforto, à aparência e à boa utilização da estrutura. Então, o item 2 está correto. 3. A verificação de resistência da estrutura e sua dimensão é efetuada para atender à segurança no estado limite de serviço. Não, no estado limite útil. Útil. Porque, como falei, né, o colapso, a diminuição da resistência da estrutura está relacionada ao estado limite útil. Entre as ações penalmente indiretas estão as imperfeições geométricas. Gobrais, que não deve se sobrepor ao carregamento do vento, considerando-se apenas o mais desfavorável. Esse aqui está correto, a gente vai ver o item na norma que fala exatamente isso. Agora vamos para o item 5. As combinações dos carregamentos simulam a atuação simultânea de várias ações, considerando algumas delas são favoráveis. Aqui esse item está correto, dessa palavra favoráveis. Né? Por que acontece? A gente faz as combinações das ações não utilizando só as favoráveis, né? A gente faz a combinação das ações e a gente usa a combinação mais desfavorável, né? Certo? O que tornou errada essa questão? A palavra favoráveis. Então, qual que é a alternativa certa? Mas a gente vai na norma aqui, pegar uns itens da norma para a gente estar buscando a nossa resolução. Ó, item 11.8.1, carregamento, é definido pela combinação das ações, que tem propriedade não desprezível de que atuam simultaneamente sobre a estrutura, durante o período estabelecido. Ó, você pode ver a combinação das ações. Ó. Em hora nenhuma ele fala combinações de ações desfavoráveis ou favoráveis. Aí já está definido o que é carregamento. Agora vamos definir essa combinação. A combinação das ações deve ser feita de forma que possa ser determinar os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura. Viu? O que o exercício falou? Combinação, considera que algumas delas são favoráveis. Então, as ações favoráveis nem entram nas combinações. Os efeitos mais desfavoráveis. A verificação de segurança em relação ao estado limite último e o estado limite de serviço deve ser realizada em função das combinações últimas e combinações de serviço. Ok? Então, essa aqui é a definição do item 11.8.1. Agora, se a gente for no item 11.3.3, a definição de ações permanentes indiretas, o que acontece? Está o próprio e escrito aqui, ó, é exatamente igual que está aqui. Como falei, copia e cola. As ações permanentes indiretas são constituídas pelas deformações impostas por retração, fluência do concreto, deslocamento de apoio, imperfeições geométricas e proteções. Então, essa é a definição de ações permanentes indireta. Vamos para essa questão aqui. Ó. Lembra lá do que eu falei no início
da videoaula, né? Que a norma trabalha com concreto massa específica seca no mínimo de 2.000 kg por metro cúbico, é no máximo massa específica seca. 2.800 kg. Usualmente, concreto simples é quanto? Concreto simples é 2,4 tonelada por metro cúbico. Isso para concreto simples. E concreto armado? 2,5 o quê? Tonelada por metro cúbico. Então aqui a gente vê que, ó, a principal desvantagem do concreto armado, realmente, uma das principais desvantagens do concreto armado é o seu peso próprio, né? Que é bastante elevado. É sua massa específica elevada, de 2,5 toneladas por metro cúbico. Então a gente fica com a alternativa D. Vamos para a próxima questão. Quando se dimensiona uma estrutura, é fundamental garantir a segurança em relação ao estado limite último. Correto. Ou seja, uma probabilidade suficientemente pequena de ruína, além de uma boa dutilidade de estruturas, dutilidade de forma que uma eventual ruína alerte aos usuários. Em relação ao dimensionamento de estruturas de concreto armado, submetidas às solicitações normais do estado limite, marque a alternativa correta. Vamos lá no item na norma, no próximo slide, que fala o seguinte: item 8.2.10.1. Os valores a ser dotados, os parâmetros para o C2, né, que é o ocultamento e ruptura de concreto, que é a deformação específica de encurtamento do concreto no início do patamar plástico, e εcu, deformação específica de encurtamento de concreto na ruptura, são definidos a seguir para concretos até de resistência até de 50 MPa, 2% e 3,5%, certo? Lembrando que está aqui, essa porcentagem, a forma de porcentagem que está. Então, o que acontece? Aqui o FCK do concreto está menor que 50 MPa. Então, aqui, 0,2%, veja que a unidade aqui é diferente, na compressão axial e 0,35%, né, na fricção simples. A gente fica com essa alternativa aqui, correta. Certo? Aqui não é igual, que torna dentro bem correto, né? Isso aqui também, o alongamento específico no concreto FCK 25 equivale a 0,2 da compressão, também não está certo. Esse valor aqui é correto. Certo? O alongamento do estado limite ultrassonado é igual a 10% na fricção simples. Não, na compressão axial. O encurtamento de ruptura da armadura é igual ao alongamento do estado limite de concreto. Não, é diferente. Então a gente só fica com essa alternativa A, né? Então, lembre-se desse item, definindo a 8.2.10.1. Beleza, aqui a gente tem, a norma tem simbologias, né? As principais simbologias que eu selecionei aqui para a gente estar memorizando. M1D é o momento fletor de primeira ordem de cálculo. M2D, momento fletor de segunda ordem de cálculo. MRD, momento resistente de cálculo. E MSD, momento solicitante de cálculo. Você está vendo? Esse R aqui de resistente e o S de solicitante. Então, a diferença entre os dois são essa. Pode dar letra. Mesma coisa aqui. NRD é resistente e SD é solicitante, né? Então, quando você vê o D aqui, tá vendo? A gente vê... Desculpa. Quando a gente vê a letra D aqui, toma cuidado, que é o de cálculo. A gente tem um MK, por exemplo, MK aqui é o momento característico da estrutura, não é o de cálculo. O MK e MRD e MSD são diferentes, são momentos de cálculo, né? Ok? Tanto que a gente multiplica isso aqui por 1,4 para achar quem? O MD, que é o momento de cálculo. Beleza? Para a gente achar o MSD aqui. Tem outras definições aqui que eu acho muito importante.
Aqui, ó. O ρ mínimo, que é a taxa geométrica mídia amador longitudinal. Aqui é a máxima específica, ok? E esse aqui, ó, tensão de cisalhamento resistente de cálculo e a tensão de cisalhamento de cálculo. Então, aqui, de resistente e cálculo. Lembre-se da diferença da letra R e SD, né? As outras aqui são fáceis de estar memorizando, né? CT, que é a tensão de tração, e aqui é a tensão no eixo de proteção. Então, lembre-se, quando tiver a letra R, a gente está falando de resistência, ok? Vamos fazer um exercício agora. O símbolo da base apresentado na imagem abaixo, utilizado nos cálculos de estruturas em concreto armado, refere-se ao esforço restante de cálculo? Não, né? Lembre-se, se tiver a letra R, está falando de resistência. Ao esforço resistente? É sim, essa aqui é a alternativa. A força normal? Não, porque se fosse a força normal, né, teria o quê? A letra N. Ao esforço cortante? Não, se a gente tira o V, certo? VSD, no caso. Aqui no caso, sim, é NRD, praticamente assim. Então, ó, nesse exercício aqui, a alternativa correta é a letra B. Ó, veja, ó, a própria simbologia da NBR. Esforço resistente de cálculo. Beleza. A gente vai agora, né, fazer um exercício relacionado à questão de durabilidade e etc. Então, ó, vamos ler a questão. Os requisitos de qualidade de uma estrutura de concreto são classificados para efeito da NBR 6118, Projeto de Estudo de Concreto, procedimento em 3 grupos distintos. Relaciona os grupos com as suas respectivas definições e assinar a alternativa que representa a sequência correta. Então, aqui a gente tem três, né? Quando tem definido essas 3 palavras, capacidade resistente, desempenho em serviços e durabilidade. Então, ok. Vamos ler aqui a primeira. Consiste na capacidade da estrutura de manter em condições plenas de utilização, não devendo apresentar danos que comprometem em parte ou totalmente o uso do pasto. Vamos ver lá na norma? Ó, item 5.1, né? Requisitos de qualidade de estrutura. Condições gerais. As estruturas de concreto devem atender os requisitos mínimos de qualidade classificados em 5.1.1.2 durante sua construção e serviço, e os requisitos adicionais estabelecidos em conjunto entre o autor do projeto estrutural e o contratante. Então, ó, no item 5.1.2, classificação dos requisitos de qualidade de estrutura. Ó, aqui a gente tem as definições, ó. Consiste na capacidade da estrutura em manter-se em condições plenas. A definição de quem? De desempenho. Consiste na capacidade da estrutura manter-se em condições plenas de utilização durante a sua vida útil, não poder apresentar danos que comprometem em parte ou totalmente o uso para o qual foi projetada. Ó, definição de desempenho. E durabilidade consiste na capacidade da estrutura resistir às influências ambientais previstas e definidas em conjunto pelo autor do projeto e pelo contrato no início do sistema. Então, ó, definição de durabilidade, então, está relacionada à capacidade de resistir às influências. Então, ó, vamos memorizar aqui. Opa, desculpa. Durabilidade é o quê? É relação à capacidade de resistir. E desempenho, de manter-se em condições plenas. Manter-se. Certo? Vamos marcar aqui então, correto. Então, ó, consiste na capacidade de manter-se em condições plenas. Então, a gente está falando de quem? Desempenho, que é um item 2. Consiste na capacidade de segurança à ruptura, que é o quê? Capacidade resistente, né? Consiste na capacidade de resistir às influências ambientais previstas e essa aqui é a própria definição da durabilidade, né, que eu falei. Resistir. Lembra a palavra resistir. Então, qual a alternativa é correta? Letra C. Então, vamos aqui para o próximo exercício. Considere o contexto relacionado à laje de concreto armado. Lajes de concreto de cogumelo são apoiadas diretamente em pilares com capitéis.
Em lajes niveladas, a espessura da nervoa não pode ser inferior a 3 centímetros, né? As lajes maciças devem ser respeitado o limite mínimo para as pessoas de 5 centímetros. Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos lá na norma, né? Vamos lá. Lá no item 14.7.6, né? Então, o que acontece? Ela fala dos cálculos das reações de apoio. Aqui é o seguinte, na laje maciça, né, a gente tem três condições de cálculo de resistência de apoio, né? O que acontece? Quando os apoios são apoiado, engastado, né, ou não tem apoio nenhum, em balanço. Então, ela tem essas três considerações que você pode fazer, né? Então, por exemplo, ó, quando a gente tem entre lados adjacentes, por exemplo, tem um lado aqui da laje e tem um outro lado. Esse lado aqui são dois apoios. Esse aqui está apoiado e esse lado está apoiado. Esse aqui é a laje. Então, o ângulo aqui, ó, que a gente pode considerar o ângulo de ruptura, é 45 graus. Certo? Eu vou mostrar os figuras no próximo slide. E aqui, ó, 60 graus a partir de um apoio engastado. Então, se tivesse um engaste aqui, e aqui tivesse um apoio, é 60 graus, certo? E 90 graus a partir do apoio quando a borda vizinha for livre, né? Ou seja, não tiver apoiado e nem engastado. Então, aqui a gente pode ver, ó. Aí eu até desenhei errado aqui, tá? Aqui nem é 60 não. Aqui que é 60. Ó, vejam, essa borda aqui está apoiada e essa aqui também, ó. Ó, isso aqui são as linhas de ruptura ou chaneiras plásticas, né? As áreas de chaneiras plásticas. Veja que quando a gente tem duas bordas apoiadas, ó, qual que é o ângulo dessa linha de ruptura? 45 graus. E quando a gente tem uma borda engastada e outra apoiada, a gente tem um ângulo de 60 graus, né? Olha aqui, ó, a borda livre aqui. Entre o apoio, um lado apoiado e uma borda livre, a gente tem um ângulo de 90. Entre um apoio engastado e uma borda livre, tem um ângulo de 90. Então, esses são o método de cálculo de reação de apoio, né? Que a norma cita para lajes maciças. Ok? Vamos para o próximo item. Próximo item é um item aí que é bastante cobrado quando a gente fala de laje. As espessuras mínimas, né? Com a nova autorização, a espessura mínima para a laje de cobertura não em balança é 7 centímetros. Para a laje de piso não em balança é 8 centímetros. Para a laje em balança é 10 centímetros. Para a laje que suporta veículo com peso menor ou igual a 30 kN, ó, não foi o tipo de laje, é 10 centímetros. Para 12 centímetros que suporta veículo com mais de 30 kN, a espessura mínima é 12. E o que acontece? Aqui tem outras espessuras. 15 centímetros para laje com proteção apoiada em vigas com um mínimo de L sobre 42. Esse aqui é o vão dividido por 42. E para a laje de piso bioapoiadas, L sobre 50, né? É porque, tipo assim, pegar o vão e dividir por 42, para a gente encontrar a espessura mínima, o mínimo que deve ser, né? Para lajes de pisos contínuas. E 16 centímetros para lajes lisas e 14 centímetros para lajes de cogumelo. Certo? Fora do capitão. Então, vamos para o próximo slide. Então, assim, isso aqui são bastante cobrados. Memorizar essas pessoas mínimas aqui. Vamos lá, o que o item 14.7.7 da NBR fala? A definição de lajes nervuladas. Lajes nervuladas são as lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para o explodir seja localizada nas nervuras, entre as quais pode ser colocado material inerte, né? Ok, vamos para as pré-requisições para projeto de lajes nervuladas, né? Então, vamos memorizar aqui, ó. A espessura da mesa, quando não existir tubulações horizontais embutidas, né? A mesa é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse HF. Deve ser maior ou igual a 1,15 da distância entre as faces das nervosas, e não menor que 4. Então, 1,15 em relação a essa distância aqui, ó, 1,15, 1 sobre 15 vezes essa distância. Mas não pode ser menor que 4 centímetros, ok? O valor mínimo da bússola da espessura da mesa deve ser 5 centímetros quando existir tubulações embutidas de diâmetro maior ou menor ou igual a 10 milímetros, né? Para tubulações com diâmetro maior que 10 milímetros, a mesa deve ser espessura de 4 centímetros,
mais o diâmetro da tubulação, ou 4 centímetros mais 2 vezes o diâmetro, no caso tiver cruzamento entre essas tubulações. Então, aqui, ó, quando a gente tinha maior que 10 mm, deve ter um espessor de tal forma, 4 mais o diâmetro. Agora, se tiver cruzamento de tubulações, a espessura tem que ser 4 centímetros vezes 2 vezes o diâmetro. As espessuras das nervoas não pode ser inferior a 5 centímetros, né? Ou seja, esse aqui, ó, não pode ser inferior a 5 centímetros, tem que ser maior ou igual a 5 centímetros, ok? Nervoso com espessura menor que 8 não pode conter armadura de compressão. Então, se essas nervosas aqui for menor que 8 centímetros, a gente não pode ter armadura de compressão, certo? Beleza. Vamos a uma outra definição aqui importante do item 13.2.4.2 da NBR. Ó, pares com espaçamento entre nervosos menor ou igual a 65 centímetros, né, pode ser dispensada a verificação da flexão da mesa. Então, quando o espaçamento entre o eixo nervoso, ó, esse aqui é o eixo nervoso, ó, certo? Aqui, ó, o próprio desenho que já tem. Esse aqui é o eixo nervoso. Se o espaçamento for menor que 65, eu não tenho que verificar a flexão na mesa, né? Então, ó, não precisa verificar a mesa flexão, certo? E as forças contra o nervo verificado como nas lajes maciças, né? Agora, se a distância entre os eixos das nervos for entre 65 e 110 centímetros, né? Eu tenho que fazer a verificação da mesa, a flexão e verificar as forças cortando a nervo verificar como nas vigas, né? Já não é como lajes maciças. E se a distância entre as nervosas for maior que 110 centímetros, né? A mesa calculada como laje maciça apoiada nas nervuras. Então, vamos prosseguir aqui. Lajes cogumelos. O que é uma laje cogumelo? São lajes apoiadas. Isso aqui é a própria definição do item 14.7.8 da NBR. Diretamente em pilares com capitéis, enquanto as lajes são apoiadas nos pilares sem capitéis. Então, ó, essa aqui é a própria definição do que? Da NBR. Então, a gente vai voltar nesse exercício lá, para a gente estar respondendo os principais questionamentos aí que realizou. Aqui, ó. Beleza. As lajes cogumelos são lajes apoiadas diretamente, né, em pilares com capitais. Exatamente. Né? Essa é a própria definição, né, de laje cogumelo na NBR. Em lajes nervuradas, a espessura da nervosa não pode ser inferior a 3 centímetros. Não. Pode ser inferior a quanto? 5 centímetros, né? Ok? Lembrando que se a espessura for menor que 8 centímetros, não pode ter armadura de compressão, tá? Certo? Beleza, vamos voltar para o aqui. Em áreas maciças deve ser respeitado o limite máximo para espessura de 5 centímetros para cobertura normal. Não. Quanto que é? 7 centímetros. Ok? Então a gente fica com a letra A. Beleza? Então a gente vai lá, vamos para o próximo exercício aqui. Beleza, vamos ler. Durante a execução, né, de uma edificação em estrutura de concreto armado, optou-se por emendar as barras de aço da estrutura com solda. Por sua composição, obedecia. Tô lembrando assim que então as emendas de aço que foi realizadas por solda, né? A NBR, né, exige que tenha seja feito mais de que 2 soldas, né? Quando a gente fazer emenda por solda. Emenda de aço por solda. Ok? Então vamos lá. Após autorizada a concretagem, a usina de concreto informou que um dos caminhões foi carregado com atraso, mas chegaria ao canteiro antes do expediente. No final da concretagem, como uma parte da obra ficaria paralisada por mais de 3 meses, determinou-se que as ferragens postas na estrutura fossem revestidas com graxa, né? Com graxa. Lembre-se da palavra. Para evitar oxidação, né? E
Para as situações hipotéticas precedentes, julga os itens subsequentivos, né, em relação aos cuidados adotados de acordo com as normas vigentes. O uso de graxas para proteger as barras contra a corrosão é inadequado. Veja, ou seja, que é errado, devido ao tempo longo de exposição, e deve ser pintados com pasta de cimento. Certo, o uso de graxa ele é inadequado. Né? O que a norma estabelece? A norma estabelece que a proteção das armaduras ativas, ou seja, usada para força de proteção, né, externa, deve ser garantidas pela bainha completada por caldo de cimento, sem adições de graxa especialmente formulado para este fim. Certo? Então não pode se adotar graxas, né, para proteger a armadura. Isso está na norma lá. Continuando. Na chegada do caminhão betoneira, antes do expediente, se for constatado o início da pega, a liberação de concretagem somente pode ocorrer após a adição de água para a melhoria de estabilidade da massa, verificada mediante o teste de exame. O que acontece? Essa alternativa aqui está errada. O caminhão chegou atrasado lá e você tem um limite máximo que você pode adotar, adicionar da relação, a quantidade de água que você pode adicionar no caminhão. Né? Então, o que acontece? Se for constatado isso na pega, você não pode fazer essa adição dessa água aqui. Por quê? Isso atrapalharia a questão de lá da norma, da dublaridade, certo? Porque cada FCK aqui tem que ter uma relação máxima de água e cimento. Então, se você adicionar isso aí, você vai estar interferindo nessa relação do cimento, ou seja, atrapalhando a resistência mínima do concreto. Então, ó, mesmo se for verificado o teste de exame, então você não pode adicionar, né, após o início da pega. Vamos prosseguir aqui. Ó. A emenda só é permitida, correto. A emenda só é permitida desde que nas peças de concreto com preponderância de cargas acidentais haja uma redução da resistência de cálculo de barras de aço sujeita à tração. Bom, lembre dessa palavra aqui, ó, preponderância de cargas acidentais. Vamos lá, na norma tem o que? No item 9.5.4, emendas pulsosas. Em caso de barras tracionadas e havendo preponderância de carga acidental, a resistência deve ser reduzida aqui em quanto? 20%. Então, a minha alternativa está certa. Vamos para a próxima questão. Né? Em estruturas de concreto armado, o arranjo das armaduras deve atender não só a sua função estrutural, como também às condições adequadas de execução. Nesse sentido, sob o arranjo de armaduras em barras curvadas, é correto afirmar que beleza, a gente tem que ir lá no item 18.2.2 de barras curvadas da NBR, né? O diâmetro interno da curvatura de uma barra longitudinal dobrada, ou seja, ó, aqui vou fazer uma dobra de uma barra aqui, ó. O diâmetro aqui está falando dessa curvatura aqui, ó. Esse diâmetro aqui dessa curvatura. Da parte da força cortante em nó, não pode ser, ou em nó de pórtico, né? Não pode ser menor que 10 φ, né? Que é 10 vezes o diâmetro, para ser a 25, 15 para ser a 50, certo? E 18 para ser a 60. Ok? E outra coisa que ele fala, se a tensão da armadura determinada com a solicitação de cálculo for inferior à tensão de escoamento de cálculo, FYD, é o descolamento de cálculo, hein? Esses diâmetros de curvatura podem ser reduzidos proporcionalmente, mas nunca valores inferiores exigidos para os ganchos, né? Certo? Se houver barras de tração curvadas no mesmo plano e o espaçamento entre elas for inferior ao dobro do mínimo permitido, né? Tem um item aqui, 18.3.2. O valor mínimo do diâmetro da curvatura estabelecido nessa seção deve ser multiplicado pelo número de barras nessas condições. Certo? Prosseguindo. Quando houver
possibilidade de fissuração de concreto no plano da barra dobrada ocasionada por tensões de trações normais no plano, deve ser colocada a moldura transversal o aumento do diâmetro da curvatura da barra. Então, isso aqui é o que fala no item 18.2 de barras curvadas. Vamos voltar para a nossa questão aqui. Ó. Se houver barras de trações curvadas no mesmo plano e o espaçamento terrestre for o dobro do mínimo permitido, né, o valor do diâmetro mínimo da curvatura pode ser 5 vezes o diâmetro 5 vezes o diâmetro da barra. Não, né? Não, esse aqui está incorreto. O que tem que ser? Deve ser multiplicado. Vou colocar o x aqui, fica multiplicado pelo número de quê? De barras, né? Não 5 vezes o diâmetro. Isso está na norma lá. Para o CA50, o diâmetro interno de curvatura de uma barra de uma luz do barra de aço força cortante não pode ser menor que 15 vezes o diâmetro da barra. Não, né? Está incorreto. É quanto que é? É 10. 10 vezes o diâmetro da barra. Quando houver possibilidade de fissuração, quando não houver, viu? Quando não houver possibilidade de fissuração do concreto no plano da barra dobrada, ocasionada por tensões de tração normais, a esse plano deve-se aumentar o diâmetro da barra de 4. Nesse caso, é só esse não que tornou a alternativa correta. Quando houver possibilidade de fissuração, a gente faz o quê? Aumenta o diâmetro de curvatura da barra. Certo? Então, o que tornou errado esse item foi a palavra não. Se a tensão na armadura de tração determinada com a solicitação de cálculo for inferior à tensão de escoamento de cálculo FSD, os diâmetros de curvatura podem ser reduzidos proporcionalmente, mas nunca inferiores ao valor para os ganhos. Exatamente, né? É o que fala lá na parte do segundo parágrafo, né? É esse aqui, ó. Certo? Segundo parágrafo da item 18.2.2. Correto? Então, a nossa alternativa correta nessa questão é a alternativa D. Beleza. Vamos ler a questão aqui. As estruturas de concreto armado é comum a necessidade de fazer emendas na barra de aço para que atinja o comprimento necessário, bem como promover a continuidade dos esforços, né? Assinar as afirmativas abaixo em relação ao assunto. A emenda por traspasse não é permitida para barras de bitola maior que 32 mm. Correto. Na normal, a eximento trapaça não pode ter uma bitola maior que 32 mm, certo? Não é permitido. A gente vai ver na norma aqui, então essa aqui está correta. Prosseguindo. Um dos tipos possíveis de emenda de barra é por luva com preenchimento metálico rosqueado e prensada, né? Isso aqui está no item 9.5.3, né? Onde que o tipo de emenda de barra é permitido. O que acontece aqui? Ó? As emendas por solda pode ser por traspasso desde que tenha pelo menos um cordão. São o quê? São dois cordões, né? 2 cordões. Então, o que acontece? Fica com a alternativa 1 e 2 correta. Então, a gente fica com a alternativa B. Vamos para a próxima questão. O tipo de emendas de barra de aço para o concreto são por traspasse, por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas e por solda. Especificamente nas emendas por traspasse. A norma técnica que prevê que repete o uso desse técnico para barras com bitola maior que 32 mm. Beleza? A gente vai agora na norma, onde que fala por detalhe por emendas. Ó, item 9.5.2. Emenda por traspasse da NBR. Esse tipo de emenda não é permitido para abaixo de bitola maior que 32 mm, né? E o que ele frisa mais? Fala que cuidado especial deve ser tomado na ancoragem e na armadura de costura dos tirantes e pendurares, certo? No caso de feixes, o diâmetro do círculo de mesma área para cada feixe não pode ser inferior a 45 mm.
respeitados os critérios estabelecidos em 9.5.2.5. Ó, o que que fala de emendas, ó? Emendas 9.5.3, emendas por uvas rosqueadas ou prensadas. Então, a norma permite emendas rosqueadas ou prensadas na resistência de emenda deve se atender. Então a norma permite a emenda por uvas, né? Desde que atenda os requisitos da norma de resistências, né? Na ausência dele, deve ser no mínimo 15% maior que a resistência de escoamento da barra recém-emendada, ok? Então, ela permite a emenda por uvas rosqueadas, né? E se não tiver nenhum requisitos, né, para dimensionamento, a resistência no mínimo tem que ser 15% maior que a resistência de escoamento da barra. Outra coisa interessante, no item 9.5.4, né, emenda por solda, por traspasse, né, com pelo menos 2 cordões de solda, né? Memorize bem, 2 cordões de solda, longitudinais, cada um deles com um comprimento não inferior a 5 vezes o diâmetro, né? E não inferior no mínimo e afastados no mínimo 5 vezes o diâmetro. Então, ou seja, além do comprimento tem que ser maior que 5 vezes o diâmetro, o afastamento não pode ser menor que 5 vezes o diâmetro. Ok? A gente vai ver umas figuras aqui, ó. Então, aqui a gente tem um tipo de cadeamento, né? Onde o diâmetro tem que ser maior que 10 milímetros. Aqui por eletrodo. Aqui as distâncias, né? Que tem que ser 2 a 3 milímetros, né? E o diâmetro maior que 20 milímetros. Aqui a emenda por traspassos, né? Conforme eu falei, né? Que o afastamento tem que ser o quê? Afastamento com comprimento tem que ser maior que 5 vezes o diâmetro, no mínimo, né? Certo? Vamos para a questão 16, né? Em termos de detalhamento de remendos lineares de concreto armado, deve-se também tomar determinados cuidados a fim de proteger a estrutura contra a flambagem de barras. Logo, acerca desses cuidados, assinar a alternativa correta. Certo? Assinar a alternativa que indica todas as formas corretas. Beleza, ó. Vamos na norma, aonde que fala a sua proteção contra a flambagem. Né? Item 18.2.4. Proteção contra a flambagem das barras. Os estribos poligonais garantem contra a flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos e poeiras abrangíveis, situadas no máximo a distância de 20 FT, esse que é o diâmetro do estribo do canto. E nesse trecho de comprimento 20 vezes o diâmetro do estribo não houver mais de 2 barras, não contando a do canto. Quando houver mais de 2 barras, nesse trecho eu falo de deve haver estribos suplementares. Eu vou mostrar uma figura que vocês vão entender o que são esses estribos suplementares aqui. Se o estribo suplementar for constituído por uma barra reta, terminados em gancho de entre 90 a 880 graus, deve-se atravessar a seção do elemento estrutural. E seus ganchos devem envolver a barra longitudinal. No caso de estribos curvilíneos, a cuja concavidade seja voltada para o interior do concreto, não há necessidade de estribos suplementares. Se as seções das barras longitudinais se situarem em uma curva de concavidade voltada para fora do concreto, cada barra longitudinal deve ser ancorada pelo gancho de um estribo reto ou pelo canto poligonal. Vamos nas figuras aqui. Ó. O que acontece? O que falou lá? Ó, nos estribos poligonais, contra a flambagem, tá vendo que essa barra está situada no mínimo 20 vezes o diâmetro do estribo, né, certo? E se tiver mais de que 2 barras, você não pode contar do canto, conforme falou. Você deve adicionar esse estribo suplementar contra a flambagem. Tá vendo? Ó? Isso aqui são os estribos suplementares. Ó. Aqui é a proteção contra a flambagem que está citada na NBR, né? E aqui está um exemplo de um pilar, né? Que está no apostila do Paulo Sérgio Barros. Então, ó, adicionou-se 4 estribos suplementares, né? Certo? E estão atravessando o elemento de seção transversal do concreto. Então a gente vai voltar lá no exercício 16. Né? No estribo cuja concavidade esteja voltada para o interior do concreto, a necessidade está errado. Não há necessidade.
Não há necessidade. Quando houver uma barra no trecho entre os trilhos suplementares, essas barras devem ter o diâmetro mínimo de 12,5 para ser acima. Não tem essa exigência de diâmetro mínimo. Ok? Alternativa C. Caso possua estilos suplementares constituídos por barra reta e terminados em ganchos de 90 a 180, estes devem atravessar a seção do elemento estrutural e os seus ganhos devem envolver a barra de... Correto, por enquanto é a alternativa C. Os estribos poligonais que evita fambar as barras devem estar situados a uma distância... Não, 20 vezes, né? Então, a alternativa C. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. É uma viga de concreto armado foi projetada, né? Projetada com 25 milímetros de espessor nominal de cobrimento do concreto das armaduras. Então, o cobrimento nominal aqui foi de 25 milímetros, né? Para a concretagem dessa viga, a dimensão máxima característica do agregado graúdo, você especificando o concreto, a dimensão máxima do agregado graúdo tem que ser o quê? Tem que ser, vou escrever aqui, ó, menor ou igual a 1,2 o cobrimento nominal. Ou seja, 1,2 vezes 25 vai dar 30 milímetros. Mas vamos ver na norma o item que fala isso. Item 7.4, 7.7.6. A dimensão máxima da característica do agregado graúdo utilizado quando não pode ser superar em 20% de espessor nominal do cobrimento, ou seja, 1,2. Certo? Vamos para a questão 18. Né? Questão 18 aí. Na falta de ensaios comprobatórios de desempenho, uma coisa que é muito cobrado, né, em concurso é relação a desempenho de durabilidade das estruturas de concreto armado em frente à classe de agressividade ambiental. Pode-se adotar uma correspondência entre a classe de agressividade ambiental e a resistência à compressão do concreto e a relação ao cimento. Beleza. Para a gente responder essa pergunta, a gente tem que ir lá na tabela 7.1, né? 7.1, essa é a relação à durabilidade, né? Durabilidade. O que essa tabela nos mostra? Né? A relação de aquecimento, né? De concreto armado, de concreto protegido, né? De quatro classes de agressividade ambiental, né? 1, 2, 3 e 4, né? E cada classe, né? A gente tem uma resistência mínima de concreto, uma relação máxima de água e cimento, tanto para o concreto armado quanto para o concreto protegido. E também, para cada classe, cada tipo de elemento, se é concreto armado ou protegido, já tem um FCK, um mínimo de concreto, né? Vamos ler as notas que tem aqui, ó, CA correspondente ao concreto armado e o CP correspondente ao concreto protegido, ok? Então vamos voltar aqui para a nossa alternativa, para a nossa questão. Elemento de concreto armado disposto em classe de velocidade 4 deve ter resistência maior do que 30 MPa. Olha, foi o concreto armado, hein? Concreto armado, então, ou seja, a resistência mínima tem que ser quanto? 40 MPa por agressividade 4. Próximo. Elemento de concreto armado disposto em classe de velocidade 2 deve ter resistência maior que 20 MPa. Incorreto. Deve ter resistência maior que 25 MPa. Ok? Elemento de concreto armado disposto em classe de velocidade deve ter a reação água e cimento em massa menor ou igual a 0,55. Não, menor ou igual a 0,65. A gente vai ficar só tem a alternativa D, então vai ser a D. Mas vamos ler aqui. Elemento de concreto armado exposto a classe de velocidade 4 deve ter relação água e cimento em massa menor ou igual a 45. Correto, é isso mesmo. Vamos para a próxima questão. Questão 19.
No dimensionamento de estruturas de concreto armado, os esforços de locais de segunda ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice SBOT for menor que o índice BOT é o limite. É que quando a gente está dimensionando um pilar, né, a gente calcula os índices de SBOTs para cada direção, né, e que é o gama. E o que acontece? A gente compara esses valores com o limite, o índice BOT é o limite, para a gente verificar se pode ou não desprezar os efeitos de segunda ordem, né. Vamos no item na norma que fala sobre isso. Item 18.8, 15.8.2. Os esforços de segunda ordem em elementos isolados pode ser desprezado quando o índice de BOT for menor que o valor limite. E como que se calcula? O que depende desse gama 1, que é o valor limite? Ele vai depender do que da necessidade relativa à primeira ordem, né? Necessidade do pilar, né? Certo? O que acontece na extremidade? O que acontece durante todo o pilar, né? O momento de primeira ordem é o maior valor absoluto. Então, por exemplo, eu tenho um pilar aqui, ó, vou colocar B apoiado, né? E nesse pilar eu tenho o quê? Tem essa variação de momento aqui, ó. Vamos chamar aqui de MA e aqui de MB. Então, o maior momento de primeira ordem é quem? O MA, o valor absoluto. Independente se está tensionando essas fibras do lado direito ou não. A vinculação dos extremos da coluna isolada, exatamente, depende dos vínculos, né, do pilar e da forma do diagrama, né, isso, porque um parâmetro aqui do gama 1, que é o alfa lá, ele vai depender aonde que o MAMB está tracionando o comprimido. Então, ó, aí aqui, ó, esse valor limite depende de diversos fatores. Então, o que acontece? Ele faz exatamente o que está escrito lá, que o gama 1 limite depende. São esses três itens. Então, qual é a alternativa correta? É 1, 2, 3. Beleza, vamos para a questão 20. Na questão 20, ele fala o seguinte. Na segunda NBR 6118, em relação às condições de dutilidade das vigas de concreto armado sujeito à fricção, é correto afirmar. É que é o seguinte, na NBR, ele fala que a relação da linha neutra com a altura última tem que ser menor ou igual a 0,45. Né? Tanto que se for maior que esse aqui, a gente tem que fazer até adotar a madura dupla, né? Correto? Beleza, vamos lá. Quanto menor for a altura relativa da linha neutra, menor será a dutilidade observada na ruptura. Infelizmente, essa alternativa é correta, porque é o seguinte, não depende só da altura neutra. Depende do que? Da altura última. Porque é uma relação entre x sobre d. Então, essa letra A está incorreta. Considerando o acesso pode ser dimensionadas as seções transversais a fricção com adequado comportamento desde que... Não, esse aqui tem que ser menor, é 0,45. Esse valor 0,628, né? É o limite máximo 3, né? Domínio máximo 3. Ok? Então é 0,45. Não 0,620. 0,268. Porque foi para confundir, né? Esse aqui é a posição a posição máxima, né? Relação máxima para que a viga se encontre no domínio 3 de dimensionamento. Deve-se ter x sobre d menor ou igual a 45, sendo x a profundidade da linha neutra plástica e d a altura útil da seção para garantir a ruptura útil para concretos menor ou igual a 50 MPa. Exatamente. Porque o que acontece? Na norma máxima, a gente vai ver, esse valor aqui é até no máximo, para concreto máximo, 50 MPa. A partir disso aí, se a resistência for maior que 50 MPa, essa relação aí, até no máximo 90, né? Lembrando que é menor ou igual, né? Menor ou igual, então é 0,35. Então, por enquanto, essa alternativa está correta.
No caso de vigas de concreto armado, em que ocorra a ruptura no domínio 4 da formação, a dutilidade pode ser garantida pela comparação. Não, tem que ser garantida pela relação de x sobre d. Veja bem, ó, no item 14.6.4.3, limites para redistribuição de momentos e condições de utilidade da NBR 6118-2014. Para proporcionar um adequado comportamento do útil em vigas, né, que faltam 100 vigas, e lá a posição da linha do cristal limite útil deve obedecer o seguinte: ó, para concretos com característica máxima de 50 MPa, essa relação aqui, ó, 0,45, relação entre a posição da linha Newton, né, comportamento plástico, em relação ao altura do tecido máximo 0,45. Agora, para FCK entre 50 e 90, o que? Menor ou igual a 90, tem que ser 0,35. Portanto, a nossa alternativa é C. Enfim, a gente usou, né, praticamente usou só a NBR, né, só a NBR 6118, né, citei um exercício da NBR 15575, ó, foi uma aula um pouco decoreba, sem citações de normas, né, você viu que esses exercícios são comprados, são praticamente retirados da norma, então assim, tem que memorizar. Qualquer dúvida, estou à disposição. Né? Lá no primeiro slide, né? Lá na primeira apresentação, eu deixei meu contato aí. Qualquer coisa vocês me chamam, críticas, né? Elogios, eu estou sempre à disposição. Então, eu desejo bom estudo para todos aí. Obrigado. Viu?